Estamos de volta com o Celtic em Foco, programa da saúde e da qualidade de vida na sua TV ABCD. E hoje a gente está batendo um papo aqui com a doutora Lívia Maria Zimmermann, da Sociedade Brasileira de Diabetes, sobre diabetes. Mande sua pergunta, participe conosco, que é um assunto bastante interessante e que precisa ser bastante explorado ainda. Doutora Lívia, a gente estava comentando aqui até da situação da telenauta, que ela comentou que tem a família, que tem várias pessoas com diabetes. Qual o período que a pessoa tem que fazer aquela dosagem, né, de glicemia ou a dosagem de glicose? Às vezes o pessoal comenta sobre isso. De quanto tempo o pessoal tem que fazer para ter a certeza de que a pessoa está bem, que ela ainda não adquiriu diabetes? Em pessoas saudáveis, os jovens, né, principalmente se ele não é obeso, se ele leva uma vida saudável, se fizer a cada 5 anos está muito bom. Se não tem antecedentes, não tem nem sintoma, nem nada, pode fazer a cada 5 anos só para saber como é que está passando. Colesterol, triglicerídeo, um check-upzinho, né? Se a pessoa já tem antecedentes, eu acho que depois dos 30 deve fazer aí uma vez a cada 2, 3 anos, desde que não tenha sintomas e que tenha uma vida saudável. Tá. Após os 40, realmente, se não tiver uma vida saudável, estiver apresentando algum sintoma, é bom que faça todos os anos, né? E se tiver sintoma, aí tem que tratar e aí uma vez a cada 3 meses, realmente, para fazer o acompanhamento. Você falou de sintomas. Quais os principais sintomas da diabetes? Então, o diabetes, o tipo 1, ele apresenta, todos têm aumento da glicose. Ambos, como aumenta a glicose, você aumenta a concentração do sangue, você tem sede. Você bebe muita água e aí você tenta eliminar aquele excesso de açúcar, então você urina muito, tem uma diurese aumentada. Então você vai ter muita sede e vai urinar muito. Como a célula está com fome, né, principalmente no diabetes tipo 1, você tem emagrecimento e muita fome. E fome por carboidrato, fome por doce, por bebidas, principalmente doces. Então é comum a gente pegar quem tem diabetes tipo 1, tomando muito Coca-Cola, muito refrigerantes de um modo geral, né? E às vezes até garapa. Chega na feira e aí logo depois Drogas ele chega em casa, vai parar no hospital. Exato. Eles adoram uma garapa. Então é comum. Criança que está emagrecendo, uma perda rápida de peso, 3, 4 quilos assim, em um mês ou até menos tempo. Perdeu muito peso, bebe muita água, começou a fazer xixi na cama e levanta muito à noite para urinar ou não consegue se concentrar, corre, vai ver, porque a chance de ser diabético é muito grande e às vezes os pais têm medo, e às vezes até o próprio médico não quer acreditar que a criança está diabética, porque realmente eu brinco, o avião caiu na minha casa quando a criança fica diabética. Então, as pessoas têm medo de saber se isso está acontecendo e acabam postergando o diagnóstico. E aí que o maior prejudicado vai ser a própria criança. O diabetes tipo 2, a pessoa é obesa. Que essa semana o presidente da Sociedade Brasileira comentando que hoje no Brasil devem ter cerca de 5 milhões de diabéticos. Isso. E existem outros 2 milhões que ainda estão ocultos. Exato. Né? Exato. Por isso que eles estão fazendo, vocês estão fazendo tantas campanhas nesse sentido, que ainda existe uma grande parte da população que ainda tem isso como desconhecido ainda. Isso. Inclusive aqui na região do ABC vai ter o Alerta D, que é uma ação da prefeitura, certo? Mas onde eu sou colaboradora, a Associação de Diabéticos do ABC, e nós vamos também fazer uma campanha no dia do Alerta D, vai estar propaganda aí, acho que 17 de novembro, se eu não me engano, que nós vamos fazer essa campanha para realmente detectar os casos
acompanhar os pacientes que já estão com diabetes, que não pode fazer um exame, para eles terem uma ideiazinha de como anda, e também naqueles que não têm diabetes, saber como está e eventualmente fazer os seus diagnósticos. E infalivelmente todos os anos a gente faz 3, 4, 10 diagnósticos, dependendo do volume de exames que a gente faz. A gente sempre faz algum diagnóstico de pessoas que realmente não tinham a menor ideia de que eram diabéticos. Dona Lívia, a Helena pergunta se há mais homens ou mulheres com diabetes. Não existe, assim, tanto faz, é mais ou menos 50-50% É democrático. mesmo. É democrático, é uma doença bem democrática, não vê raça, religião, cor, sexo, idade, todo mundo é bem-vindo para ela, certo? Infelizmente. Regina Paz, por que diabéticos têm problemas com os dedos dos pés? Boa pergunta. Legal. O diabetes, diabetes, né, é uma doença vascular. Que coisa estranha. O que o pessoal usa para secar a veia nas pernas da mulherada? Glicose. Tá? Então, aquele açucarzinho na sua circulação quentinha o dia todo. Então, você pensa bem, né? Se a gente usa a glicose para secar as veias, e quando a gente põe o açúcar, que é a glicose pura, dentro da panela, põe em cima do fogo, aquilo vai grudando tudo, certo? O sangue não fica muito diferente. Então, esses vasos vão secando. O que acontece? Os vasos mais distantes do coração, os mais fininhos, esses são os que mais acarretam, são os que secam primeiro, digamos assim. Então, lá embaixo, coitado do pé, lá embaixo, longe, trancado dentro do sapato, apertado o dia inteiro, prendendo a circulação e aguentando o peso de uma pessoa que já está, provavelmente, com peso maior. Então, coitadinho e feliz do pezinho, sofre tudo isso, então vai, o quê? Prendendo a circulação o dia todo. E isso aí vai fazendo com que a pessoa já perdeu a sensibilidade, porque essa má circulação também é nos nervos, e aí a pessoa perde a sensibilidade nos nervos, ela não sente a dor. Vocês não têm ideia do que a gente encontra dentro de sapato de diabético. Parafuso, chaves, molho de chaves. Nossa. Você encontra tudo dentro do sapato deles. Eles não sentem, eles perdem a sensibilidade. E aí o que acontece? Fica ali fazendo uma pedrinha que entra, fica fazendo uma pressão o dia todo naquele lugar, vai machucando, forma uma isquemia naquele ponto, uma região de infarto. E aí o que acontece? Vai formando não tem uma oxigenação boa, se tiver alguma feridinha pode entrar uma bactéria, infectar, ali pronto, abriu a porta para uma erisipela. Chega a necrosar, de repente? Chega, muitas vezes já chega para a gente necrosada. Amputação, né? A necrose, graças a Deus, hoje com os tratamentos que se tem dentro da cirurgia vascular, a gente tem conseguido controlar muita coisa. Os médicos, em geral, conseguem controlar muita coisa, mas não impedem. Então, muitas vezes é obrigada a realmente passar por uma amputação. Nossa. E acho que delicado também é com manicure, né, doutora? Isso é uma quem é diabético, coisa, olha, que ninguém deve tirar cutícula. Então, essa mania que todo mundo tem, ninguém deve tirar cutícula, e quando tirar com muito cuidado para realmente não fazer lesão, né? Mas o paciente diabético, menos ainda, certo? Esse não pode tirar cutícula mesmo, certo? Afasta a cutícula, não é tão bonita a unha, mas aquela coisa, vai tirar lá no fundinho, que atira no osso, que a mulherada gosta de falar. Não faça isso não é bom para ninguém, para uma paciente que tem diabetes, menos ainda. Não é nada saudável, não, né? É muito pouco, pode pegar uma erisipela e trazer uma série de consequências graves para a pessoa. E quando for fazer, procurar profissionais adequados a isso, os podólogos principalmente, né? Quem vai cuidar do pé, sabe, evite o pedicure, eu não tenho nada contra, certo? Mas eles têm mania de tirar, de cutucar, mas se você tem diabetes, procura um podólogo. Um bom podólogo que trate, que já esteja vinculado a alguma associação de diabetes, procure se informar, porque realmente isso é fundamental. Né? A pessoa precisa ter esta informação de quem é um bom podólogo que trata já com diabetes. Então, dentro das associações, procure na sua cidade quem tem a associação, procure saber quem são os profissionais relacionados ao diabetes e fale com estes profissionais. Muitas vezes são bons profissionais também, né? Mas a chance de a gente encontrar, às vezes, um profissional que não tem tanta experiência na área e acabar acarretando algum problema é muito grande, e ninguém quer passar por uma amputação ou por uma coisa não tão grave, mas ninguém quer ficar doente. Fica a dica, né? Fica. Sabe, dá um absenteísmo muito alto, né? A pessoa não pode andar, ela falta no trabalho, ela deixa de ganhar, certo? Então,
não é vantagem nenhuma. Doutora Lídia, Russo Dias tem uma vontade descontrolada de consumir doces após as refeições. Tenho 45 anos. Isto é o início da diabetes? Não. Isso é gulodice. A princípio é só gulodice. Doce é gostoso. Certo? Não precisa ser diabetes. Pode ser, tá bom? Então, mas doce é gostoso, todo mundo é guloso por doce, certo? Mas vale uma averiguação. Mas vale, sem dúvida, a verificação. Se tiver antecedente, se tiver acima do peso, se é sedentário, vale a pena verificar, não é? E ficar esperto. Se não for, cuide-se, porque doce demais a gente come e acaba se tornando um vício. No dia seguinte a gente quer mais um pouco. É. Né? Maria Dores, homens com diabetes ficam impotentes e por quê? Pelo mesmo motivo que o sangue não chega nos pés, os corpos cavernosos, que são os esponjosos, né, que são as estruturas que fazem responsáveis pela ereção, são novelos de vasos, né? Esses vasos começam a secar. Então, eles não encostam, durante a ereção, esses vasinhos não encostam aonde eles têm que obstruir a passagem de sangue para eles se entumecerem. Uhum. Então, ele perde isso, começa a ter um escape de sangue, né? E aí não tem jeito, realmente vai aos poucos. Impotência e infertilidade também? Também, às vezes ele pode não ter a impotência, mas já é infértil, tá? Isso porque tem estudos mostrando que o DNA dos espermatozoides de homens diabéticos tem uma porcentagem, não me lembro certo, 60%, 40%, uma média, 50%, certo? Tem alteração de DNA, então por isso eles não conseguem às vezes fecundar. Por outro lado, pode existir a ejaculação retrógrada, aonde em vez dele ejacular para o meio externo, ele acaba tendo uma volta desses espermatozoides para dentro da bexiga. Tá? E aí é claro que não tem a fecundação, e a chance de se escapar algum que consiga, um espermatozoide que consiga fecundar o óvulo, muito bem, mas se não tiver essa sorte, a chance de fecundar é bastante grande, é muito pouco, né? É muito grande a chance de não fecundar. E aí realmente se torna uma dificuldade bastante grande ter um filho. Doutora, a Aini pergunta se mulheres com diabetes têm pressão alta, se tem alguma relação pressão alta com diabetes. Como eu disse, já é uma doença que atinge diretamente os vasos, existe um envelhecimento dos vasos, né? Vai tendo um endurecimento. Como a pressão está diretamente relacionada, quando a gente pega uma mangueira, que a gente quer aumentar a pressão dela, a gente diminui o diâmetro, a gente aperta. Né? Então, a mesma coisa dentro dos vasos. Quando o coração tem que vencer uma resistência, ele tem que aumentar a pressão da ejeção do sangue. Então, se os vasos estão ficando duros pela própria doença, vai ter que fazer uma força maior desse coração. Esse coração vai trabalhar mais, a pressão vai aumentar. Então, existe correlação, sim. Clarice de Campinas, pode me ajudar? Quais as diferenças entre os adoçantes? São infinitos e qual é o mais indicado? Tem naturais, artificiais, eutévia, frutose, sacarose, põe um monte até que essa é uma pergunta que o que se deve fazer é uma reciclagem dos adoçantes. Então, deve mudar. Então, às vezes a gente fala,
Última parada no seu Celtic em Foco. A gente volta já já. Tecnologia.